De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando sobre insônia. Você dorme bem? Queremos saber. Ligue, participe, mande dúvidas, perguntas, comentários. O nosso telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Participam conosco hoje do programa o neurologista Dr. Marcos Camarinha, a neurofisiologista clínica doutora Andréia Julião de Oliveira e o psiquiatra doutor Dirceu Valadares. E nós vimos aqui no primeiro bloco que às vezes a insônia é um problema nosso de não aprender a desacelerar, não aprender a dormir, na verdade. Você estava falando isso, né, doutora Andréia? Que o sono é um comportamento aprendido. A gente sabe, quem é mãe sabe que ensina aos filhos a dormir, pode ensinar certo ou pode ensinar errado. E a insônia também no adulto é um comportamento aprendido, porque viver um momento ou um período de insônia é uma coisa extremamente comum. Quem nunca passou por um evento extremamente... um momento difícil em que foi difícil dormir? Uma noite, 2 noites, um período e tal. Mas isso não é insônia, isso é uma coisa transitória. A questão é que muita gente, nesses períodos de insônia transitória, aprende um monte de comportamentos, molda o seu comportamento, de modo a aprender a dormir mal. Então aí que vira a insônia crônica. Dorme. Aí é pior. E aí quanto mais, fica olhando no relógio e fala, ai, já passaram tantos minutos, ai, agora eu só tenho tantas horas para dormir. E passou mais um tempo, e agora se eu dormir agora, eu só vou dormir tantas horas, e amanhã eu não vou conseguir acordar. Exato. Quer dizer, você vai aí criando piorou, você uma fica bola, realimentando a sua insônia. vira uma bola de neve. Isso interfere totalmente no dia seguinte e na qualidade de vida e na saúde, doutor Marcos? A insônia, por definição, ela já pressupõe essa dificuldade, né, de iniciar, manter o sono, né, dormir pouco, e que no dia seguinte gera alguma repercussão nas atividades desse paciente, né? Seja ela aquele, igual a doutora Andréia falou a respeito da memória, né? Se esses pacientes têm dificuldade, às vezes, da memória, não só, que é uma queixa frequente no consultório do neurologista, né? O paciente vai porque tem queixa de memória. E essa queixa de memória, às vezes, passa pela dificuldade de atenção, porque esse paciente não é porque ele está esquecendo, é porque ele não consegue concentrar nas suas atividades do dia, ele não consegue concentrar no lembrete, nos afazeres do dia a dia, e dessa dificuldade de concentração traz esses prejuízos de memória, né? E, além disso, outras queixas que o paciente ainda pode apresentar, como dores de cabeça, às vezes a gente fica correndo atrás, né, de uma causa, de um motivo, de uma razão para dor de cabeça, dá um analgésico, às vezes isso começa a criar também uma bola de neve que vai abusando de analgésico, aí modifica o padrão da dor de cabeça, e às vezes o fator primário causal está no sono. Era falta de sono. Então, essa repercussão no dia é muito comum. São várias, né? E às vezes o paciente chega a isso e a gente sempre tem que estar atento, porque às vezes essa queixa é mascarada. O paciente vem por um outro motivo. E às vezes quando a gente vai, né, perguntando e indo atrás, a gente consegue chegar. E o Dirceu falou, frequentemente os médicos não chegam nesse assunto, né? Não falam sobre o sono. Entendi. O médico, de forma geral, ele aprende com um vendedor de remédio. Não, eu sei, mas ele aprende o sintoma. O sintoma é dor de cabeça, né? Exato. E não aprender uma coisa de entender comportamento. O que a doutora Andréia falou sobre a noite, isso vai também para o dia a dia. Por que eu vou ficar tenso durante o dia? Por que eu não posso aprender a controlar minhas emoções? Esse é o próximo passo cultural. Você pode ficar certo. Ok. E quem não souber fazer isso, vai se dar mal. Porque cai desempenho, essas coisas todas, a memória, a atenção, a concentração, a gente está falando do último ponto de evolução aqui. E o vetor, quando a pessoa dorme mal, cortisol, estresse, porque o corpo não se refez, é como se voltasse um vetor para dentro. Ou seja, as coisas mais delicadas nossas vão para o beleléu. O corpo vira como um instrumento musical fora do tom. Ou ele fica pão, pão, ou plou, plou. Ele não fica tunadinho. Entendi. Nós vamos agora conhecer a história, né? Porque a gente está falando aqui dessa dificuldade de dormir, e vamos conhecer a história da técnica em enfermagem Neuza Mendes de Almeida, que apesar do horário irregular, até pela própria profissão, ela tem tentado superar a insônia com acompanhamento médico e muita paciência. Vamos ver. A técnica de enfermagem Neuza Mendes percebeu ao começar a trabalhar no período da noite que o seu sono não era mais o mesmo.
Para driblar a irregularidade do horário de ir para a cama, ela conta o que tem feito. Eu consigo dormir assim 5 horas por noite, por dia, vamos a cada 24 horas. Já tem bastante tempo, desde quando eu comecei a fazer meu curso técnico. Às vezes eu ficava até tarde, né, desenvolvendo trabalho, né, e a gente já vai forçando, igual eu falei, eu fico muito ansiosa para resolver as coisas e não durmo. Aí eu recorro umas gotinhas de Rivotril. As pessoas puderem evitar de trabalhar de noite, que realmente, depois que eu comecei a trabalhar à noite, eu engordei mais de 20 quilos, entendeu? Mesmo acho que por causa desse metabolismo, o padrão de sono da gente muda mesmo. Quase todo mundo que eu conheço é assim, entendeu? Ninguém você vai encontrar que fala que trabalha à noite, que dorme, aquele sono solto. Muito difícil. 40% dos brasileiros têm alguma dificuldade de dormir bem. Fomos em busca de quem fornece serviços especializados na qualidade do sono. Encontramos Cássia Horta. Ela fala para nós da importância de um sono de qualidade. Eu acho que hoje em dia, não só em função, né, da crise atual, as pessoas têm muito estresse, são ansiosas e acabam precisando dormir bem, relaxar, né, ter um sono reparador. E isso é o que a gente pode fazer para ajudar. Dormir bem melhora pele, cabelo, humor, produtividade e é tudo que a gente precisa, né? A pessoa vira uma plantinha de estufa quando dorme bem. Ah. É uma planta bem cuidada. Bem cuidada. Certo. Agora, algumas coisas a gente viu aqui, até no depoimento, né, da técnica em enfermagem, que é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem, porque algumas pessoas, pela profissão, às vezes precisam fazer horários trocados. Médicos, vocês médicos em plantão, às vezes um dia dorme normal, à noite, no dia seguinte é dia de plantão, tem que ficar acordado e fica com o horário, o relógio biológico totalmente alterado. E isso altera os seus horários de sono e ela, pelo que ela falou, ela dorme 5 horas por noite, ela se forçou a isso. Isso tem repercussões. Demais. A própria OMS coloca como horário em turno como uma das coisas mais execráveis para o ser humano. É, né? Ué, tá tirando ele de uma coisa, ele, milhões de anos, acorda, dorme, corre dos bichos, acorda, pega os bichos, come. E acorda e dorme. Aí, de repente, entra 200, 300 anos, começa a surgir, o homem começa a gerar manufatura, indústria, começa a luz elétrica, aí vai, nós estamos numa velocidade hoje, todo mundo está querendo sugar cada vez mais dos seus funcionários. Então, nós estamos numa época de alto desempenho, num período crítico no país, onde as pessoas vão ter de aprender. Quem aprender a lidar melhor com as questões de ansiedade, saber levar numa boa, porque tem coisas que você resolve, tem coisas que você não resolve, Márcia. E a gente tem que deixar, olha, isso aqui não é para mim, não é agora, deixa para lá, não vou esquentar a moringa, não adianta. E vou fazer minha coisa direitinho, o que eu faço, o que eu gosto, direitinho. E sem gastar muita energia, porque gastar energia à toa não tem sentido, né? Esse é um aprendizado. A gente viu aqui, eu quero até que você comentasse, ela falando dessa interferência no metabolismo. Porque todo mundo que eu fui ver, todo mundo acaba engordando, isso altera o metabolismo, que altera o sono. Aí o que veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? É exatamente uma situação de ovo ou galinha. Porque, na verdade, assim, claro que a gente está falando de uma pessoa que tem vários fatores de risco. A insônia é mais comum na faixa etária dela, é mais comum em mulheres, é muito mais comum em trabalhador de turno, quer dizer, ela tem tudo para ter insônia. Mas nem todo mundo nessa situação tem uma insônia crônica. Quer dizer, os fatores de risco, eles se somam, mas eles também dependem de como a pessoa vai lidar com essas situações e com esse estresse, etc. Mas aí o que acontece? A gente viu ali que ela está um pouco acima do peso, essa senhora, a técnica de enfermagem que fez o depoimento. E o que aconteceu primeiro? O fato dela estar acima do peso que favoreceu o sono de má qualidade e logo favoreceu a insônia? Ou ela dormir mal favorece ela ter um ganho de peso? As duas coisas são possíveis. A gente pode até nunca descobrir o que veio primeiro, em que ordem que as coisas aconteceram, mas as duas coisas são verdadeiras. A pessoa acima do peso vai ter mais dificuldade respiratória, então vai ter um sono mais superficial, mais dificuldade de aprofundar o sono, e aí às vezes ela junta isso com ansiedade, então quando ela superficializa o sono, ela acorda o suficiente para começar
a fazer aquela bola de neve dos problemas, então vira uma insônia de meio da noite, não só da hora de começar a dormir, uma insônia daquela pessoa que não consegue manter o sono realmente. Mas a pessoa também que dorme mal vai modificar todo o metabolismo, aquilo que a gente já estava comentando antes, a ponto de ter uma tendência a ganhar peso ou uma dificuldade de perder peso. Algum comentário sobre a matéria que você acha interessante salientar, doutor Marcos? É interessante que essas pacientes, né, igual nós estamos falando, viram uma bola de neve e ela não se dá conta, né, até ela dá conta de que ela tem um problema, né, vários fatores deletérios para a sua saúde já aconteceram e às vezes correr atrás do prejuízo fica complicado, né. É interessante que é uma enfermeira e existe um estudo famoso que foi feito com enfermeiras, né, um estudo americano, e que fez um acompanhamento da vida dessas enfermeiras, né, trabalhadoras de turno, e viram que essas pacientes, né, apresentam um fator de risco cardiovascular aumentado. Então, às vezes, desligar é interessante, né? Porque você... Tem que aprender, os hospitais podem fazer isso, vê sabe? Que isso tem faz muito bem espaço. para a sua saúde, né? O quanto que isso faz desligar. Você tinha até comentado comigo, só um minutinho, antes de começar, porque às vezes a privação de sono e dormir mal, você falou em risco cardiovascular, inclusive risco de AVC. De AVC, isso. Teve um estudo chinês, né? Um estudo populacional grande, né? Um estudo... pegaram duas populações, foram mais de, se eu não me engano, 23 mil pacientes, e que eles compararam em dois grupos, né, um dos pacientes exclusivamente com insônia, e que a questão era insônia, né, o que diferenciava os grupos, um grupo tinha insônia e o outro grupo de pacientes que não tinham insônia. E o que eles viram acompanhando esses pacientes, que o índice de AVC, né, incidência de AVC no grupo de pacientes com insônia era maior, era estatisticamente significativo frente aos pacientes que não tinham AVC. Antigamente tinha muito a respeito da apneia, né, a apneia causa aumento do risco cardiovascular, causa AVC, então a gente está vendo que o buraco é mais embaixo, é mais amplo, né? Esses pacientes que privam de sono, o estresse adrenérgico, distúrbios metabólicos, o que vem por detrás, né? Esse paciente que começa a ganhar peso, né? O doutor André está falando, que veio primeiro, né? Assim, o ganho de peso, mas esse paciente que parte da insônia, né? E os fatores deletérios também são prejudiciais para a saúde. Você queria comentar uma coisa? Tem uma coisa que me chamou tanta atenção nesse vídeo, que ela falou até o nome do medicamento que ela usa. Esse medicamento. Esse medicamento, não sei se você sair perguntando por aí, um monte de gente vai dizer que usa. É o remédio da vizinha, a gente brinca que esse é o remédio da vizinha. Acho que é dos mais vendidos no Brasil. É um dos mais vendidos no mundo todo. No mundo todo. No Brasil, é uma coisa impressionante, porque não sei como as pessoas conseguem... sem prescrição, porque é um remédio extremamente controlado, mas enfim, é um remédio. E o que você estava falando, o que você faz quando não dorme? É muito comum as pessoas apelarem para remédio que não foram prescritos por médico, ou que foram prescritos por um médico, assim, meio no final da consulta, sem nem considerar direito o caso. Então, assim... Nós vamos conversar sobre isso, então, no próximo bloco. E vamos ver o que as pessoas têm feito na rua para melhorar a sua insônia. Será que elas estão cuidando de você como numa estufa, como você falou, doutor Disseu? Ou não? Vamos entender, ver isso no próximo bloco. Aproveito mais uma vez para te convidar a fazer parte desse bate-papo conosco, com sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. Você dorme bem? Para isso é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rapidinho, fique por aí que voltamos em instantes.